Então, pessoal, iniciando aqui a terceira aula nossa, né? Pode falar que é a terceira aula. O que a gente vai visualizar hoje, tá? E aprender hoje? Os conceitos das taxas, tá? E principalmente fazer o cálculo de ponto de volume. No conceito das taxas, a primeira taxa que a gente vai ter ali como referência, tá? É o cupom limpo, tá? Então a gente vai sempre observar o cupom limpo aqui, ó. O cupom limpo hoje ele estava na região do 95, tá? Quem é aluno há mais tempo já sabe visualizar, já sabe interpretar, tá? Vocês que estão aprendendo sobre o cupom limpo hoje, sempre ficar de olho no começo do aprendizado, tá? Vai ter dias que você vai ver que está correlacionado com ele e não tá. O que significa? Como que a gente utiliza o cupom limpo no dia a dia? Tanto o cupom limpo, que tá o CL aí, taxa máxima, taxa média, cupom sujo, são taxas de liquidação de preço, tá? Onde que plays montam posição, né? Principalmente estrangeiros, tá? Por isso quem me acompanha lá no grupo vê que eu mando assim, taxa estrangeira. Essa é a taxa estrangeira. O cupom limpo é a taxa estrangeira, porque são taxas de níveis de precificação que o estrangeiro tende a liquidar no nível de preço. Entendeu? Então, um exemplo, o estrangeiro ou institucional, ele está comprado, né? Vamos supor que ele está comprado em opções, vamos supor que ele está comprado em opções de dólar e até mesmo em dólar, e ele tem as regiões que ele pode sair, tá? Tem todo o cálculo. A B3 não fornece o cálculo completo, tá? Porque entra dentro dos conceitos também de volatilidade. Isso você tem como calcular à mão, tá, pessoal? Só que eu não aprofundo totalmente nesse cálculo, tá? Porque ele é muito embasador. Então, visualizando, sempre eu vou entender que esse ponto, tá? Tanto o cupom limpo, quanto o sujo, quanto as taxas, são pontos de liquidação. Então, o que eu vou observar em cima desse ponto? Sempre o volume, sempre o fluxo, sempre a maneira que ele vai defender, né? Um exemplo, se eu vejo que a região está brigada demais, eu já sei interpretar que normalmente eles podem estar querendo liquidando o dólar naquele nível de preço, tá? Pode estar querendo desmontar e montar uma posição ali, pode ser breve, né? Ou uma posição de defesa, principalmente. Então, esses pontos, pessoal, a gente sempre observa que eles respeitam muito por esse nível de fator, tá? Cada ponto tem a sua diferença, tá? Tem uma coisa que você vai observar diferente. O cupom já limpo, ele é um ponto mais neutro, podemos falar assim, né? Ele é um ponto que ele não tem uma característica diferente. Sabemos que é uma taxa de liquidação que pode haver montagem e desmontagem de posição. É um ponto principalmente de liquidação. Então, um exemplo. Deixa eu a barra aqui. Se o comprador ele tem o cupom limpo aqui em cima, tá? É uma taxa de liquidação dele. Ele vem fazendo todo esse movimento de compra, vem comprando aqui, ou ele estava comprando desde aqui, onde que com certeza vai tentar liquidar? Na região de cupom limpo. Então provavelmente o mercado vai fazer o que? Uma correção para baixo, porque já que ele está comprado, vai começar a soltar os contratos dele naquela região, vai gerar lote. Então o que vai acontecer? O preço vai voltar. Tem que ficar muito de olho ao que? Porque antes do preço voltar, vai ter briga, porque vai ter gente montando posição nessa região e player desmontando posição nessa região. Com isso, qual que é o cenário que a gente vai sempre tentar pegar? A reversão. Ou a reversão ou a saída de operação. Um exemplo, a gente está vendido no dólar, a gente está comprado no dólar. O dólar ganha a taxa máxima. Vamos supor que ele veio que é esse movimento. Ganhou a taxa máxima. Vou explicar sobre a taxa máxima ainda. Ganhou a taxa máxima. Veio e chegou perto da região do cupom limpo. A gente vai observar o que? A maneira que os players vão atuar. A maneira que eles vão agredir. Né? A maneira que eles vão tá trabalhando ali em cima do cupom. Tá? Isso a gente vai ver mais no fluxo também operando ali. Tá bom? Vou estar gravando também. Como eu falei para vocês, a sala ali todo dia ao vivo para vocês ir se familiarizando também.
Chegou nessa região, começou a haver defesa, viu que teve volume, viu que teve play desmontando posição e play montando posição, viu que os emergentes começou a puxar para baixo também, que é um fator também, a gente pode utilizar isso como fator. Normalmente vai ter uma região de liquidação e a gente vai estar entrando nessa operação. Só que quando a gente fala de cupom limpo e cupom sujo, a gente usa ele de duas maneiras, tá? A gente usa o D1 e o D2. Então, é liquidação, o ponto, a região, o nível de preço, ele pode ser liquidado em um dia ou ele pode ser liquidado em 2 dias, tá? Então, a gente sempre vai prestar bastante atenção nisso, tá? Nunca trocar a pontuação. Por exemplo, eu nunca vou trocar o CL2 por CLD1, né, que é o cupom limpo de um dia e o cupom limpo de 2 dias. Como assim, Elias? O cupom limpo de um dia e o cupom limpo de 2 dias, né? Que o cupom limpo, é igual eu falei, é a taxa estrangeira. Esse de um dia é o cupom que saiu hoje. A gente entrou na B3, viu o cálculo que a B3 fez, disponibilizou pra gente, tá lá, cupom limpo, tá? 5.595. A gente pegou o de hoje. Esse cupom limpo D2 é o cupom de limpo de ontem, tá? Então referente ao dia 19. Então exemplo, hoje se eu entrar vai ter um novo cupom limpo. Vamos fazer uma referência que o novo cupom limpo tá na região aqui, ó, do 83, tá? Então aqui vai ser D1, tá? Cupom limpo D1, vai estar especificando isso na planilha para vocês, tá? Uma forma de visualizar mais fácil. E aqui em cima vai ser o D2. Então aquele que era D1 passa a ser D2 e o D2 para de existir naquele momento, tá? Depois que a gente utiliza ele 2 dias, tá? Então, cupom limpo, sempre a gente vai observar esses fatores. Cara, o cupom limpo, normalmente, ele libera depois das 7 horas, tá? Entendi. Normalmente, o cupom limpo, ele libera depois das 7 horas. Pegou o cupom limpo, observou o mercado onde está a região. Então, já nesse pré-mercado, você já consegue já observar as regiões, ó. O cupom limpo saiu na região que o mercado, deixa eu ver, foi buscar, ó. Foi mínima do movimento, ó. Aí junto com taxa mínima, ó. Olha a taxa mínima aqui, ó. Olha a região de taxa mínima. Eu vou explicar a vocês também. Então sempre prestar detalhadamente nessas regiões, entendeu? Oi, Elias. Oi. Aí no caso a gente já coloca o de hoje, né? Isso. E esse que era o de que era o de hoje que a gente, ó, o de hoje que a gente operou Vira D2. vira D2. Então Ah, vai ficar o D2 vai ser qual? O 595, ó. 5.595. Então aqui em cima tem taxa de liquidação e aqui também. Então e ele vira o sujo, né? não, aí que tem Não? tem um segredo, eu vou te mostrar. Ah, Esse que é o grande fator que as pessoas confundem, tá? Então, beleza. Elias, Oi. tem como dar uma recapitulada, cara, nessa questão aí, que eu dei uma planada aqui. Não, sem problema. Ó, sabe da onde que você ficou mais com dúvida? Da onde que você parou? Não, é só essa questão de cupom limpo, cupom sujo, Não. D2. Ó, então assim, ó, o cupom limpo ele vai estar sempre especificando CL ou taxa estrangeira, como eu gosto de utilizar, tá? Eu utilizo a taxa estrangeira. Então, cupom limpo, o de hoje que saiu no site da B3 é o D1, tá? O que a gente sempre depois das 7 da noite, o que vai ser é o D1, que a gente vai utilizar para operar amanhã, no dia seguinte. O D2 é o de hoje, que a gente operou pela manhã, entendeu? Que a gente pegou ontem à noite. Entendeu a referência? A gente poderia ter pegado Sim, ele de sim. manhã. Ficou claro agora. Valeu, cara. De nada. só para complementar pro Mendes, é onde costumam montar posições ou desmontar posições, Isso Mendes. mesmo. Isso mesmo. Observou essas regiões? Tudo bem, a gente marcou. Vamos para o próximo passo. Próximo passo já entra em questão
pessoal, o cupom sujo, tá? O CL, né? Que eu gosto de falar a taxa office também. Então, o cupom sujo, pessoal, nada mais nada é que a taxa de liquidação também calculada também em 2 dias, tá? Incluindo Petax. Então, sempre que a gente for observar o cenário geral, principalmente o cupom sujo também, o mercado ele puxa lá para precificar, entendeu? Então, o cupom limpo, simplificando, é o fechamento da Petax, né? Que eles calculam e pegam a média do limpo, tá? Se eu não me engano, acrescentando a volatilidade também. Aí, o que eles fazem? Pega a média dos vendidos, a média dos comprados e faz a equação ali, tá bom? Para vocês interpretar eles também, ele também é o mesmo sentido. Só que você tem que lembrar o quê? Não é uma taxa que é a média tanto dos comprados quanto dos vendidos, correto? Então é uma região bem forte também, porque normalmente é um nível de preço onde que grande parte dos bancos, né, estão posicionados ali, entendeu? Porque pega a média dos comprados e dos vendidos. Então sempre ficar de olho. Para estar pegando ele também, pessoal, é bem fácil. Vou estar mostrando a vocês. Vou estar mandando o link aí também. Ó, a gente já vai pegar o cupom limpo na onde? No site do Banco Central, tá? Entrou no site do Banco Central, já vou mandar o link já direcionado para essa página. Do cupom sujo, no caso. Do cupom sujo, desculpe. Isso mesmo. Do cupom sujo. Pesquisar. Sempre já vai jogar a data do dia, tá? E aqui vai aparecer todos esses cupons, tá? Sempre a gente vai pegar o de venda, ó. Venda. E o último, tá? Porque a gente tá pegando do dia. Se a gente... Para operar amanhã. Então a gente tá pegando aqui, ó. Do dia 20 para operar 21. Se eu quisesse pegar do dia 19 para operar hoje, do dia 20, eu pegava aqui em cima, ó lá. Que é o 552, tá? Então 5.552. Então um exemplo, aqui fica mais fácil eu visualizar ele D1 e D2. Então o cupom para amanhã ele vai estar bem perto do de hoje, ó. Lá no 5.557. E o de ontem, que é o D2, está no 5.552. Então olha a diferença, ó. Esse daqui estava lá no 19, ele vai passar a ser no... Ele vai passar a ser no 52. Manda esse link aí pra nós, pra gente Agora. visualizar mais alto, melhor aqui, maior. O Vitaminado perguntou, o sujo seria o taxa off? Isso mesmo, isso mesmo. Depois eu vou responder você, Isabela. Beleza, eu posso falar que esse cupom sujo, ele meio que fosse um equilíbrio dos bancos? Pode ser. Você pode colocar sim. Porque o que acontece? A sua interpretação, cada um vai entender tem a interpretação técnica. Só que a interpretação que você vai levar ali para montar a sua posição, né, ou para entrar na operação, né, ou talvez sair, vai ser da maneira que você entender e achar melhor, entendeu? Por isso que eu falo, cada um tem uma forma de operar diferente da outra e ele tem que se basear naquilo que ele acha mais confortável para ele naquele momento. Se você tá operando ali, viu que normalmente busca a região do cupom, o mercado trabalha ali, você vê que ali normalmente está posicionado os grandes bancos, cara, tranquilo, entendeu? Um exemplo é hoje, ó. O mercado veio, ó, movimento todo de baixo aqui, ó. Veio. Chegou no cupom limpo, ó, deu um, cupom limpo de hoje, no 50. Ó o mercado. Buscou na onde? 21 pontos para cima. Em 15 minutos, ó, brigou, bateu, respeitou, ficou 7 pontos, tá? Depois que ele perdeu 52, a mínima dele foi na onde? Vamos ver quantos pontos que voltou para trás? A mínima dele foi no 51, cara. E ele tava no 52, pode falar um ponto para trás e o mercado voltou a subir. E subiu quantos pontos? 5 pontos no primeiro candle. Depois ele testou, veio para testar de novo, pegou com força, testou e ficou brigando, ó. Taxa média e cupom sujo. Taxa média e cupom sujo. Aí foi lá e perdeu. Veio na onde? Ponto de volume. Segurou no ponto de volume.
O mercado subiu mais quantos pontos aí? Mais 18 pontos. E ficou trabalhando nessa região. Olha como ficou brigando bastante na região dos pontos. Ó. Entendeu? Então vamos lá. Esse daqui, ó, o D1 vai ser na região dos 57. Correto? Podem me falar aí, ó. Vocês estão visualizando aí no site, quem já tiver pode falar. Beleza, vamos lá. 57, deixa eu só confirmar aqui. Esse do BCB aqui.gov, ele já abriu aqui na cotações e boletins. Aí Isso, a só gente clicar pesquisar. pesquisar. Ok. Pois, Oi? vamos usar de 1 e 2 dias também, né? Isso, de 1 e 2 dias. Liquidação de 1 e 2 dias. Liquidação de 1 e 2 dias, ó. Então esse daqui, ó, já é para amanhã. E esse daqui vai ficar lá nos 52, ó. Aí esse aqui a gente pega então taxa off. É Taxa isso? off. Taxa off. Na planilha vai estar como taxa off. Aqui tá como CL. Por quê, pessoal? Porque como eu importei minha tela, de um que já estava pré-definido aqui, que está com problema também, já puxou todos esses direto. Então não puxou todos os meus pontos, tá? Tem algumas regiões que eu tenho que marcar aqui ainda. Mas é nesse sentido. Eu vou até trocar depois para taxa off aqui e taxa estrangeira. Mas fica a explicação. Aí o taxa off ele tem o D1 e tem o D2 também. Mesma coisa, só você vai trocar só o nome. D1. Aí, se você quiser deixar cupom sujo e cupom limpo também, fica a seu critério. O que for melhor para você Ok. entender. Quiser mudar o médio dos plays, tudo bem. É o que for melhor para você entender. Então, Aí beleza. pra mim marcar o de amanhã, aí como é que é? Eu já vim no de hoje e pego venda ou compra? Isso, sempre venda. Sempre você vai pegar Sempre venda. venda. Sempre E tem você um vai- horário também? Cara, normalmente sempre solta depois das 7 da noite também. Ok. Eu gosto de pegar todos os pontos pela manhã, tá? Fica mais fácil, eu já sei se tiver que fazer alguma atualização, já tá atualizado, algum erro, entendeu? Não corre nenhum risco. Tá bom? Então, beleza. Marcou o cupom limpo e o cupom sujo, tudo bem. Qual outra taxa que a gente tem? Aí vem um critério que eu já tinha até adiantado um pouco para vocês. Vamos falar agora da taxa máxima. Taxa máxima, pessoal, como eu falei, é uma taxa também de liquidação de preço. Só que até a maneira que a gente interpreta a taxa máxima é diferente. Por quê? Na taxa máxima, pessoal, é uma região que ela ou tem que ter muito volume comprador ou muito volume vendedor. Por quê? Quando o preço ele se encontra na taxa máxima, e é uma taxa de liquidação já máxima, o vendedor, por exemplo, se o mercado está para cima, ele vai ter que fazer ao máximo para pressionar esse mercado para vir ele no sentido de queda, tá? E quando chega na taxa máxima, normalmente o comprador ele sempre vai defender essa região. Por quê? Porque ele, quanto mais caro o preço ficar acima, quanto mais o preço ficar acima da taxa máxima, mais o play que tem que fazer liquidação na taxa máxima ele vai estar ganhando, correto? Se ele tinha que fazer se ele está comprado, tinha que fazer liquidação na taxa máxima e o preço está acima da taxa máxima, ele está ganhando. A mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, comprado no 61, meu stop gain eu tivesse protegido no 75 e o preço está lá no 90. Então eu estou ganhando além da diferença, né? Eu estou simplificando da maneira para vocês entenderem melhor. Então sempre vocês têm que pensar assim: o comprador sempre vai tentar defender na taxa máxima. Só que na taxa máxima, se o comprador for defender, ele tem que ter muito, como que eu posso falar, contrato. Ele tem que ter volume financeiro. Ele tem que ter margem, ele tem que bater compra e não deixar o vendedor atuar. Porque quando a gente observa isso, ó, um exemplo, o dólar saiu do 95 hoje, saiu do 95, veio, buscou a região, deu um candle de força, um segundo candle de força, esse terceiro que já foi chegando perto da taxa, já foi assim meio duvidoso, chegou na taxa, ó, buscou quantos pontos para baixo? Meio ponto. E subiu quantos pontos? 10 pontos. Nessa taxa estava tendo o quê? Estava tendo defesa. O comprador estava tentando segurar a todo custo. Entendeu? E
Não estava tendo volume. Não tem o volume, não entrou forte. O que vai acontecer? O vendedor vem mais forte para romper a região, porque ele quer jogar para dentro do preço. E foi isso que a gente estava observando no momento que a gente estava operando na sala. E veio, pegou todo o movimento aqui, ó. Ele rompeu o movimento com força. Só que quando chegou na taxa média, tá? O que aconteceu? O vendedor sumiu os lotes. Ele não teve mais para agredir o mercado, pressionar o mercado para baixo. O comprador veio o quê? Comprando todo o movimento novamente, jogando para cima da taxa máxima, ó. Mas aqui deu 29 pontos, tá? A gente que estava na sala pegou essa operação aí, comprada aí, porque fez a leitura de contexto, fez a leitura de cenário, viu que também no momento tinha alguns emergentes puxando o movimento para cima, entendeu? Tava tendo nessa região mais o que? Volume comprador. O vendedor ele veio batendo aqui, ó, pouco a pouco, ó. Chegou nesse candle, ó, ele teve força, bastante força. Nesse outro candle aqui, ó, ele batia pouco a pouco, tava rompendo, voltava, rompendo, voltava, rompendo, voltava. Bateu forte, não conseguiu levar, absorveu o comprador absorveu, jogou o mercado totalmente para cima de novo. Então são esses pontos. Ô, Elias, nesse caso aí, você tinha. Ah, não, peraí que eu botei a pessoa errada. Pode falar. Fala, Fernando. Pode falar. Tudo bem. Você inverteu a mão lá em cima quando chegou no 90. Isso. O 90 lá em cima, salvo engano, ali era o seu ponto de taxa máxima, eu posso dizer assim? Cara, Ou não tem nada a ver? não é que o 90 era um ponto de taxa máxima. A gente viu o mercado o quê? Criando volume, brigando bastante nessa região do 90. Ó. Olha aqui como ele já tinha segurado. Porque tinha volume nessa região. Então aí foi mais o que? Uma região que ele buscou um pullback para voltar a cair mais, entendeu? Nisso você já vinha observando no AT Price? No volume price, no fluxo geral, da maneira que o preço ia se movendo, entendeu? Agora eu falo, tá na sala, pessoal, pergunta porque eu fiz a compra, às vezes na taxa, que aí eu vou explicando, vocês tentam pegar essa leitura de contexto também, entendeu? Porque cada dia é um dia diferente, tá? Então cada dia você vai aprender o contexto, o sentimento do mercado diferente, mais profundo, entendeu? Então aí é isso que vocês têm que pegar. E com isso você vai pegando o que? O horário do time. Então você já sabe que o que? A taxa máxima é uma taxa que para ficar acima, o comprador tem que segurar, tem que comprar bastante, e para voltar para baixo da taxa, o vendedor tem que vender bastante. E isso a gente consegue observar por 2 pontos. Primeiro ponto, que a gente observa isso no fluxo. Segundo ponto, que a gente observa isso no volume price. E terceiro ponto, que a gente vai conseguir observar também isso na planilha, né? Então a gente vai ter o que ali, ó? Vai ter várias formas de confirmar o volume rompendo as taxas. Volume trabalhando em cima das taxas, entendeu? Então, principalmente, sempre observar isso, tá? Já na taxa média, tá bom? É o mesmo critério. A taxa média é como se fosse um equilíbrio do mercado, tá? Então tem a taxa máxima, mínima e média. A média o mercado sempre tenta fazer um pullback dela. O mercado sempre, pessoal, tenta ficar trabalhando no quê? Entre as taxas, ó. Então, um exemplo, a taxa mínima tá aqui, então o mercado vai tentar vir aqui, ó. Depois ele vai tentar fazer o pullback na média. Vai vir tentar fazer o pullback na média. Às vezes ele vai voltar na máxima, voltar lá para mínima, ele sempre vai ficar tentando trabalhar o máximo nessa região, tá? Um dia de baixa volatilidade, tá? Conheço algumas pessoas que já faz algum tempo já usavam essas taxas, né, de precificação. Quando a volatilidade era baixa, eles o preço chegava nas taxas, já tinha comprador comprando forte, tá? Já tinha um volume comprando forte. Então tinha muita gente que ganhava muito dinheiro com essas taxas, entendeu? Porque sabia o critério de precificação delas. Hoje em dia, a gente precisa observar um mercado mais profundo, porque tem muita manipulação, a volatilidade às vezes é muito alta. Então sempre observar as taxas. Então, taxa média é o ponto de briga do vendedor e do comprador. Sempre vai usar esse critério. Então os dois vai estar forçando para os dois lados ali. É como se fosse
O VTC, já viu quando chega na máxima do VTC, ele tenta o vendedor ele tenta segurar e bater o dólar para baixo, e quando chega na mínima o VTC tenta bater o dólar para cima. A taxa média a gente pode utilizar como esse parâmetro, tá? Vai ser onde o comprador e o vendedor vai brigar no preço bem próximo ali para definir essa região. Com isso a gente pode até ver, ó, que ele veio, bateu na taxa média aqui, segurou e voltou todo o movimento para cima. Veio perdendo, brigando taxa máxima, ó, chegou na taxa média de novo, rompeu um pouco, voltou aqui, ó, chegou, voltar aqui quantos pontos? 8 pontos, e aí rompeu o movimento, e aí ficou taxa média, ficou brigando taxa média, taxa média, taxa média. Aqui nesse candle ele chegou a buscar a taxa máxima, ó, houve defesa dos vendedores, bateram o candle, o preço totalmente para baixo aqui novamente, ó. Olha, chegou a pegar bem próximo, e aqui ficou brigando na taxa máxima, ó, na taxa média novamente, veio, rompeu o mínimo, buscou o ponto de volume, pegou o ponto de volume, voltou para a taxa média e ficou brigando. Olha o movimento que ele faz e briga na taxa média. Não consegue perder região para vir para a taxa mínima. Como o comprador, grande parte que a gente pode observar isso, ó, é como semana passada, né, e essa semana o dólar está bem comprador, então tem comprador forte segurando e tem vendedor colocando lote nessa região, porque sabe que o dólar está caro, entendeu? Pensando na reversão ali na região do 400, tá? Então, sim, pode falar. Eu tenho anotado aqui que o VTC é a volatilidade esperada pelo dólar, taxa de liquidação de preço. Como assim ela é uma volatilidade esperada pelo dólar? Cara, o cálculo do VTC, só resumindo aqui para você que eu te passo mais no final da aula, é como se fosse uma superfície de volatilidade. É como se fosse as travas do dólar. Ó, o VTC vai travar aqui, vai travar aqui. O dólar tem que ficar entre esse parâmetro, entre esse preço. Só que isso não é uma regra. O problema é que muita gente utiliza isso como setup. E aí que está o erro. Ele tem que identificar se está respeitando a região e se está tendo trava mesmo, entendeu? Certo. E quando você se refere às travas, você está se referindo ao VTC também? Pode ser o VTC também. E o que mais? Outro VTC tipo, tem as opções que eu vou passar para vocês ainda, entendeu? Tem as travas gerais. Então vocês vão aprender a observar esses pontos. Igual aqui, ó. Se você observa as taxas máximas, sabe que isso é um exemplo, é uma trava. Por quê? Vai impedir sempre o mercado, na taxa máxima, o vendedor ele vai sempre impedir o comprador de ir. Só que a gente sabe que está no mercado lateralizado. A gente sabe, nesse momento aqui, ó, a gente sabe que está tendo muita notícia, tá com ruído, o cenário interno não tá tão bom, entendeu? Então vai ficar a volatilidade para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só que quando essa volatilidade diminuir, o mercado voltar a ser mais técnico, você vai ver o tanto que respeita esse movimento de taxa. Não é à toa que, por exemplo, o mercado veio e ficou brigando na região da taxa média aqui, ó, brigou bastante, veio em taxa mínima. Quando ele chegou em taxa mínima, é o mesmo critério. O cara que está vendido, ele quer romper taxa mínima para ele lucrar mais. O cara que está comprado, ele vai defender ao máximo a região dele, tá? Então o que aconteceu? O mercado veio, buscou a região do 36, tá? Que era a taxa mínima, chegou a bater quantos pontos para baixo aqui, se eu não me engano foi até no 29,5, ó. O ponto estava no 36, né? Então pegou uma pontuação boa, questão de 5 pontos. Naquele momento eu não estava na tela, então às vezes dava para você perceber isso no fluxo. O vendedor veio, ou o comprador veio e defendeu forte, ó. Olha esse candle, olha a força que ele teve aí, entendeu? Então houve uma força, os caras levaram o dólar, já houve defesa nessa região, e aí ele foi brigando, aqui foi o momento, se eu não me engano, que começou a sair os ruídos, as notícias, ó. E o que o dólar fez? Disparou, tentou segurar, o vendedor tentou segurar na taxa média, ó, não conseguiu, e o dólar foi levando, ó, brigou mais um pouco na taxa máxima, nessa região aqui para romper, veio o rompimento, tentou segurar mais um pouco, não conseguiu e foi indo. Olha a região do cupom limpa que deu um que estava aqui, ó, segurou também, e aí foi rompendo e o mercado fechou. Isso era no fechamento do mercado, coisa que não costuma acontecer, tá? Entrar um volume tão forte assim no fechamento.
Então, principalmente, pessoal, essas 3 taxas, taxa máxima, média e mínima. Todo dia, se você puder dar uma estudada, uma observada nela, como o mercado trabalhou nessa região, vai ser excelente para o desenvolvimento de vocês. E quem vai dar ela para nós é a planilha. Não, essas taxas é só você pegar também. Você vai pegar, coloca na planilha. Na planilha vai ter um cálculo baseado em cima dela também, tá, Luan? Certo. Tem um cálculo baseado em cima dela das distorções, tá? Quando for explicar na parte da planilha, eu vou explicar que fica mais fácil sobre essas distorções. Então eu pego ela em site mesmo? Sim, sempre em site. Ok. Por quê? Oi, Elias. Deixa eu só responder ele aqui, Leandro já fala. Porque quando você vai pegar essas taxas, por exemplo, taxa máxima e mínima, ela é fornecida por quem? Pelo Banco Central. Só o que a B3 faz? Ela acrescenta a volatilidade, tá? Então a volatilidade da B3, o cálculo que ela se baseia, tá sempre em constância e mudança, entendeu? Então, às vezes, para você pegar e tentar acertar, cara, você vai gastar tempo, né? Você vai tentar calcular e às vezes não vai chegar ao resultado. Então, o que é melhor? Se a B3 fornece, você pega. Se não fosse fornecida, ia pesquisar mais a fundo para estar passando para vocês. Então esse site é algum dos dois que você já mandou? Não, vou mandar ele aqui também, vou mostrar ele aqui agora. Se você quiser criar um link novo aí também, daqui 10 minutos. Beleza. Pode perguntar, não vou dar esse tempinho para as perguntas aí, depois eu mostro o site. Pode perguntar. Sim, você vai mostrar o site onde pega a máxima, a média e. Isso. Ah, tá, beleza. Tava perdido. Ô, Elias. Oi. Você vai passar todos esses links aí de onde você pega todas Eu tô mandando por enquanto lá no grupo só pra vocês, quem quiser já ir pegando e vendo. Só que depois eu vou fazer uma lista dos nomes e os links na frente e vou mandar, tá? Na planilha também já vai ter, você vai clicar na frente da onde que vai estar o nome pra você inserir o dado. Por exemplo, cupom limpo. Você vai clicar em cima, já vai te redirecionar pro site. Você pega e preenche a planilha. Beleza? Só acho que uma ideia legal, Elias, tem os PDF que dá pra colocar link, já viu? Sim. Não, mas eu vou colocar na planilha porque como é uma coisa que você já vai preencher todos os dias, tá? Fica mais fácil, que não precisa abrir aquele tanto de coisa. Então você tem a planilha, a plataforma e o MetaTrade, acabou. Boa. Aqui, só uma dúvida. E se a gente for fazer replay de mercado para pegar as taxas, é só voltar lá nas datas? Tem que ver porque as datas são limitadas. Então o que eu aconselho? Tira um print, salva a tela, entendeu? Porque aí você vai guardando as taxas. Depois você faz o replay de tela. Igual eu tenho todos os prints, cara. Todos. Por quê? Se eu não entendi um dia, não entendi muito bem o conceito, eu vou fazer o quê? Pesquisar sobre esse dia. Eu vou fazer o replay desse dia para me tentar entender mais profundo o principal conceito que eu não peguei naquele momento, entendeu? Que aí eu vou tentando arrumar nas outras operações que eu for fazer no mercado. Elias, só para Oi. título de curiosidade, assim, então a gente vai observar esses pontos, né? A gente vai achar lá os cálculos e tal. E o que vai confirmar uma entrada ou não nesse ponto será só o fluxo pra gente. Só o fluxo e o volume. Ok. Então, Elias, tipo assim, nós vamos considerar isso daí uma região para ligar um alerta. Isso. Pô, ali, ó, tem a taxa máxima. Vamos ver se os vendedores vão defender aquela região ali. Seria mais ou menos isso. Totalmente correto, isso mesmo, é isso que você tem que entender. Nunca você vai usar como ponto fixo, tá? Porque se a gente utiliza aquilo como ponto fixo, a gente vai estar operando setup. Aí o que a gente não opera é setup. Então, se a gente tiver a leitura de contexto, entendendo o apetite do mercado, você vai entender a direção que ele vai ser mais fácil, né? Você tá pegando a operação e tá aprendendo também a leitura, tá? Então, igual eu falo, hoje a leitura que eu tenho do mercado foi pegando assim, ó, com constância, com o tempo, estudando e principalmente prestando atenção nas taxas, tá bom? E, cara, o bom de operar desse jeito aí, né? Através de, tipo assim, observando uma determinada região, é que evita de você ficar procurando operação em qualquer lugar. Sim. Né? Você já fica esperando o preço chegar ali numa região e você vê o que vai acontecer ali. Isso mesmo. Depois de um tempo, você vai perceber que o que? Só pelo deslocamento que o mercado vem, qualquer mercado, cara,
Muitas das vezes. Só pelo deslocamento que ele vem, a maneira que ele vem vindo, a força do mercado, você muitas das vezes já vai entender o movimento que ele já vai fazer. É tipo como se fosse uma análise gráfica, mas você entender no conceito de que de volume. Se você tiver alguma coisa que te mostre o volume do mercado, você vai entender, porque quem movimenta o mercado é o volume, simplesmente, tá? Se não tiver volume, o mercado fica parado. Pode ver que grande parte dos feriados que tem nos Estados Unidos e aqui o mercado tá aberto, o mercado quase não anda. Entendeu? Elias, só para mim, mais uma dúvida assim. Como que você considera rompida uma região dessa? Cara, só se entrar muito volume de compra ou muito volume de venda. Um exemplo, nessa região aqui, ó, o do 36, os caras entraram vendendo, só que pararam de vender. Se, por exemplo, se eles vão romper uma taxa, eles não têm que parar de vender. Eles têm que começar a vender mais forte ainda para o quê? Romper e confirmar o rompimento. Porque quando você entra numa região, você vê o mercado vindo perdendo, rompendo mínima, e ele não confirma com volume, provavelmente vai ser um rompimento falso. E é aí que você pega a sacada. Foi o que a gente fez hoje aqui, ó, no 61. O mercado veio nesse candle muito forte aqui, não continuou o volume. Se ele tá tentando vir perder uma taxa, uma região de liquidação, a gente sabe que era forte desde o 65, a gente já estava observando que era forte. O mercado não vem perdendo 60 forte, foi compra. Entendeu? Foi compra porque o mercado já veio sambando. Elias, posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só mandar o outro link que fica melhor. Tá. Beleza? Vou mandar aqui no chat e vou mandar lá no grupo. Tá. Então, pessoal, vamos estar falando aqui do ponto de volume, tá? Pessoal, o ponto de volume, ele foi um ponto desenvolvido por mim, tá? A partir do movimento de região de valor do volume. Igual eu falo, o dólar, quando tá nessas regiões aqui, ó, de área de valor que tem no volume price, você já percebeu que ele sempre tende a trabalhar aqui, né? Ele sempre fica brigando nessa região. Um exemplo, ele rompe esse nível de preço e volta totalmente forte para cima, porque ele vem pegar valor financeiro, ele vem pegar liquidez, ele vem pegar apetite nessa região. Se a gente observa a região dos 5,7 hoje, ó, do 5,7 é uma região que teve bastante nível de negociação, então o dólar negociou demais nessa região, ó, houve bastante reversão aí, né? Brigou bastante, então querendo ou não tem muita troca de lote, montagem, desmontagem de posição aí. Pessoal, o ponto de volume para estar fazendo ele é muito simples, tá? Muito simples mesmo. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no volume at price, pegar no volume at price de um dia, tá? 1D, vão colocar no mini dólar, tá? Sempre o cálculo vai ser baseado no mini. Por que, Elias, no mini? Porque o mini é na onde que tem sempre o maior volume, tá? Onde que tem mais liquidez no mercado, ó. O 5,7 tá no 5,7, tá? Certinho aqui o maior volume do mercado. Então o mini ele sempre tem mais volume do que o cheio no momento, tá? Antes a gente fazia pelo cheio, só que quando o cheio tinha um volume financeiro bem mais alto do que o mini. Hoje em dia, grande parte dos bancos estão puxando aí mais pro mini para fazer alguns movimentos. Tá fazendo esse cálculo aí, pessoal, ele é bem simples, tá? O que vocês vão estar fazendo? Abrindo uma calculadora, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Abrir uma calculadora bem simples. Vocês vão pegar a região de maior negociação do dia, igual hoje do mini é o 5.557. Então pegar o 5.557, né? E vão fazer esse valor do mini e meio por cento, tá? Pode chegar a 3, 4, 5%, depende de quê? Da volatilidade que está o mercado. Você está vendo que o mercado está volátil, passou todos os seus pontos de volume, né? Pontos de volume bancário, e não tem mais pontos, você pode fazer o cálculo. Se você tiver salvado já o nível de preço aqui que ele trabalhou no dia anterior, você pode fazer tranquilo. Então como que eu vou calcular o ponto de volume para amanhã? Peguei a maior região aqui
e vou fazer 555 mais 0,5%, que eu vou fazer em meio por cento, tá, pessoal? Porcentagem vai me dar os 5.584. Então, o ponto de volume dos 5.584, eu sempre coloco os de 0,5% listrado. Por que que eu coloco assim, Elisa? Pode falar listrado. Porque eu sei que o ponto de 0,5% ele já não é tão forte, tá? Ele já não é aquele ponto de volume tão forte, tá? O que eu vou sempre observar mais, que eu vou falar, ó, esse ponto de volume é forte, é o de 1%, tá? Não quer dizer que o de 0,5% ele é fraco demais, não. O de 0,5% tem região que segura bastante. Então sempre ficar de olho na movimentação perto deles. Igual exemplo, esse daqui saiu no 5.584, tá? 584, vou colocar 85, vou arredondar esse 7 aqui. Olha lá, 5.585. Então para amanhã o primeiro ponto de volume que eu tenho é essa região do 85, ó. Agora eu vou fazer o de 1% para cima. Então vou pegar essa linha aqui, vou pegar minha calculadora, vou zerar ela, vou pegar o 5.557 mais 1%, deu 55,57 nessa região, tá? Ponto de volume ele é calculado a partir de porcentagem. Então se o dólar estiver mais caro ou mais barato, a base do cálculo no final ela vai mudando. Me deu 612. Olha, 612 pode falar, acho que foi até a região de máxima hoje, ó. 5.612. Ó, região de máxima hoje. Então já sabemos que a região é forte, porque tem ponto de volume. Normalmente eu faço até 0,5%, tá? Então, o Elisa, mas da onde você pegou esse ponto 5.587, né? Aqui, ó. Volume at price. Maior região negociada do dia, ó. Sempre. E principalmente do mini. Entendi. Isso. Eu vou abrir meu Profit aqui agora, velho, que eu acabei de chegar, eu tô no celular, só pra mim ver se eu entendo isso aí. Não, sem problema. É isso mesmo. Esse cálculo já tem acrescentado na planilha também, tá? Se vocês forem olhar na planilha que eu mandei ontem, tá lá, ó, ponto de volume. Entrou no volume at price, colocou essa base de cálculo, já vai dar todos os pontos de volume. É só você pegar lá e colocar no gráfico. Então vamos lá, vamos fazer de um... Oi. Vamos supor, você tem um ponto de volume aí no 5.585, né? Isso. O mercado tá apetite comprador. Vai chegando perto do seu ponto de volume. Você espera ele romper seu ponto de volume até quantos pontos? Ou como é que você faz? Quando ele tá chegando para você efetuar uma operação. Qual é o critério que você faz? Quando ele tá chegando perto, eu já começo a olhar o volume da maneira que tá. Mesmo critério você vai usar para todas as taxas. Só que tem que lembrar que o que? Taxa, máxima, mínima e média é ponto de liquidação. Ponto de volume, pessoal, normalmente eu coloco como ponto de reversão, tá? Principalmente os de 1%. Tá? Então, vamos supor, chegou perto do seu 5.585 aí, acabou o apetite comprador. Aí você já pensa numa possível venda? Já penso no possível venda. Se eu ver que a tendência do mercado anterior foi forte, eu já penso numa venda. Se você se basear, não tem como, tá, cara? O problema é que não tem como. Mas se você voltar no histórico do grupo, ver os pontos que eu mandei lá, de volumes, e dar uma observada, você vai ver que grande parte do mercado ele pega uma tendência forte assim, ó, ele volta, tá? Ele volta quando bate na região de ponto de volume, ele volta. Igual aconteceu aqui na região, acho que foi dos 49, parece, se eu não me engano. Nesse dia aqui, ó, um exemplo. Nesse dia aqui, ó, eu tinha um ponto de volume aqui na região do 49, ó. Bateu no ponto de volume e o mercado reverteu aí, ó. Só que foi um movimento mais fraco. Por quê? Cada puxada foi muito forte e os caras segurou aí na venda. Só que se você olha no dia seguinte, ó, olha a reversão que ele fez, 100 pontos, ó. Olha na região aqui, ó, que ele perdeu, segurou bastante, ó. Então sempre vê que tem, eu lembro aqui só aqui que eu lembrei que tinha um ponto, tá? Então sempre que tiver um ponto de volume, principalmente de 1%, olha como que ele bateu nesses topos fortes aqui também.
E se você tiver um ponto de volume perto de uma taxa aí, uma taxa média, uma taxa mínima, Esse que é o segredo. A região é mais forte ainda. Entendi. Você pode ver que quando as taxas, tem momento que elas vão sair muito próximas, tá? Eu até esqueci de mostrar a vocês como pegar a taxa máxima, média e mínima. Desculpa aí que eu vou passar. Vocês vão observar isso. Chegou na região, tem mais taxas, vão ver o comportamento do mercado. Tem um ponto de volume que eu sei que é a região de reversão e tem um ponto de taxa que eu sei que é liquidação. Se entrar volume e defendendo, melhor ainda para mim, porque eu posso pegar muito mais pontos na operação, né? Ô Elias. Oi. Então as taxas são pontos de liquidação e os volumes são possíveis pontos de reversão. Isso. Então se a gente tem uma taxa e um ponto de volume bem próximo, essa região, né, se torna muito mais forte ainda. Muito mais forte ainda. Possível reversão. Isso mesmo. Corretíssimo. Beleza. E aí, por exemplo, igual a gente fez aqui no cálculo agora. Fez até qual? 1%. Vamos fazer 1,5%? Vamos ver 1,5%. Você faz até quantos por cento, Elias? Cara, normalmente eu fazia até 2%. Volatilidade do mercado abaixou, eu tô fazendo até 1,5%. Coloco no gráfico que tem 1,5%, senão fica muito ponto para estar mudando toda hora. Toda hora, assim, todos os dias. Peguei aqui, ó. 557 mais 1,5%. Ó, não pegou. 1,5%. Porcentagem deu 83,355. 5,640, tá? Esse a gente já sabe, se o dólar puxar, tem aquela região aqui, ó. Esse aqui vamos desconsiderar. Joga para baixo. E esse aqui também. Ó, então já temos 1, 2, 3. Normalmente eu deixo mais assim, tá? Como aqui tá bem próximo, o mercado dessa puxada para cima, às vezes vocês podem fazer os 2%. A mesma coisa vai ser no movimento de baixa, tá? Para fazer os pontos de volume para baixo. Então, um exemplo, se eu peguei aqui, ó 5.557 menos 0,5%, tenho 529. Pode falar a mínima, não, onde o mercado chegou a buscar a região de mínimo. 5.529. Observam para você ver como que tem bastante ponto pegando extremidades, ó. Agora o de 1,5. 5.557 menos 1%. De meio eu já peguei 501. Região do 500 a gente quer forte. Um pouco mais para baixo do 500 tem o que? Tem o 90, hein? Lembra que a região do 90 é bem forte. E o 1,5 é 5.557 menos 1,5%. 1,5%. 5.575.473. Esses pontos aí eu posso marcar assim que o mercado fechar, né? Isso. Beleza. E das duas, uma, né, Elias? Ou pode ser parcial ou pode ser projeção de lote a partir delas, né? Isso, você tem taxa como referente. Se você pega uma venda no mercado, você vai ver que a venda tá com força, você vai deixando o mercado cair. Olha, vamos olhar os pontos aqui no passado como que tava, principalmente os pontos de volume. Olha as regiões como ele segurou também, ó. Por quê? Tem volume trabalhando na região. Nível de preço. Tem pessoas, tá, pessoal, aluno meu, que usa o ponto de volume, pra você ter ideia. Pontos, vai fazendo pontos de volume de uma semana para usar na outra. Porque você sabe que é região forte. Só que são pessoas que trabalham no fluxo mais scalp, né? Então fica muito ponto perto. Igual esse daqui, eu não quero aqui. Então esses, por exemplo, se eu não me engano, se ficou tudo certo, já são os pontos para amanhã. Então, quando a gente for fazer nosso pré-mercado, eu vou mandar até para vocês o pré-mercado que eu fiz hoje de manhã com a galera, a gente já tem a referência dos pontos para amanhã. Então a gente sabe que a região dos 60 é região forte, porque dos 60 e dos 50, olha o tanto de taxa que tem aqui, ó. Tem taxa aqui, tem taxa aqui. Essa taxa eu acho que tá errada. Depois eu vou até dar uma olhada, tá? Acho que movimentei aqui, não tô lembrado.
Tem taxa aqui, tem taxa aqui. Principalmente, então, essa região é forte. Ó. E principalmente, olha o volume. Tá do 59 ao 55. Então tem bastante taxa nessa região e tem volume também. Então se o mercado vir para baixo forte, a gente vai ficar de olho que ele pode querer fazer um pullback nessa região para ficar brigando um pouco, tá? E aí vem o critério, tá, pessoal? Deixa eu só entrar em cogitação com vocês das taxas máximas, médias e mínimas, tá? Deixa eu só passar ela aqui para vocês, como que vocês vão pegar. Indicadores. Deixa eu mandar já lá no grupo. Vamos ver se elas vão estar funcionando, tá? Que essas taxas normalmente, esse horário, site da B3, fica complicado. Deixa eu mandar aqui. Fica assim, ó. Normalmente esse horário fica muito congestionado. Vamos ver se ele abre aqui. Se ele não abrir amanhã eu mando pra vocês. Gravo pra vocês e coloco na gravação da maneira que eu pego. Aqui, ó, entrou. Sempre, pessoal, vocês para facilitar, vocês podem colocar o dia de hoje, tá? Que é o dia 20, e o dia que você quer para o dia que você quer a taxa, que é o dia seguinte. Pegou do dia seguinte, dá OK, ele já vai puxar todas essas cotações. Sempre você vai pegar do dia que você, por exemplo, do dia de hoje, por exemplo, dia 20 para o dia 21, sempre com data de liquidação no dia que você vai fazer a operação. E a data da contratação sempre no dia no último dia útil que teve operação. Então, por exemplo, se eu vou buscar essas taxas amanhã, eu vou buscar da data de hoje, do dia 20, para a data do dia 21. Então, normalmente sempre cai nessa do meio. Então, aqui, taxa mínima, já está em referente aqui, ó, 5.534. Então, vamos lá. Bem abaixo, ó, taxa mínima, 5.534. Vamos olhar agora. Taxa média, 5.552, mais um ponto no 52, ó. 5.552. Olha o tanto, 3 taxas no mesmo ponto, tá? Taxa máxima 5.585. Olha junto com o ponto de volume 5.585. Olha como normalmente eu dou um clique nela aqui, ó. Joga ela para baixo para me saber que ela tá aqui, ó. Olha como que essa região do 85 a gente já sabe que é forte e teve negociação nela. Então a gente já tem as taxas para amanhã e os pontos para amanhã, tá? Então ficar de olho principalmente nessas taxas. Todas as taxas, querendo ou não, são pontos que o dólar pode travar, pontos de reversão. Olhar quem não tem um fluxo ainda, olha aquilo que tem, por exemplo, análise técnica, análise gráfica, tá? Mas no momento que vocês aprenderem o fluxo, pessoal, ir para a aula de fluxo, vocês vão completamente entender essas taxas, esses movimentos que o dólar faz mais profundos, né? Pode ver que todas as taxas que a gente, todos os pontos que a gente marcou aqui, ó, são pontos que parece que o mercado já segurou, tá? Olha como regiões que o mercado segurou bastante forte. Então ficar de olho aberto, tá? Para essas regiões. Então a gente já sabe que a região do 85 é forte amanhã, a região do 50 aqui também, a região do 34 mais 29 também, tá? Principalmente ficar de olho no mercado para amanhã, tá bom? Vou só finalizar a gravação aqui.